Sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre superar o medo constante de errar ou de não ser suficiente, caminhos para a libertação e o crescimento pessoal. O medo constante de errar ou de não ser suficiente é uma das emoções mais paralisantes e universais que existem. Ele afeta a forma como as pessoas se relacionam consigo mesmas, com os outros e com o mundo. Esse medo pode impedir a realização de sonhos, o desenvolvimento de potenciais e até o simples desfrute da vida cotidiana. No entanto, é possível superá-lo. A superação passa por um processo de autoconhecimento, mudança de mentalidade, fortalecimento emocional e prática contínua. Neste vídeo, exploraremos como superar esse medo, entendendo suas raízes, reconhecendo suas manifestações e, sobretudo, adotando atitudes práticas para transformá-lo em uma força impulsionadora, em vez de um bloqueio. Compreendendo o medo, a base da superação. Antes de mais nada, para superar qualquer medo, é necessário compreendê-lo. O medo de errar e de não ser suficiente geralmente nasce de experiências passadas, onde falhas foram associadas à punição, rejeição ou vergonha. Muitas pessoas cresceram em ambientes altamente críticos, em que errar significava ser ridicularizado ou menos amado. Esse padrão emocional aprendido na infância muitas vezes se perpetua na vida adulta, criando um estado de alerta permanente. A pessoa teme ser julgada, teme falhar e teme não estar à altura das expectativas, sejam elas impostas por outros ou por ela mesma. Superar esse medo começa por identificar suas origens e perceber que ele não define quem a pessoa é. Trata-se de uma emoção, não de uma identidade. Assim, o primeiro passo é aprender a separar o medo de falhar do ser um fracasso. Um erro cometido não significa que a pessoa seja inadequada ou incapaz. Esse entendimento é fundamental. Aceitação da imperfeição, um ato de coragem. A cultura contemporânea valoriza a perfeição, corpos perfeitos, carreiras brilhantes, relacionamentos ideais. Isso cria uma ilusão de que ser imperfeito é ser inferior. Entretanto, superar o medo de não ser suficiente exige o reconhecimento honesto de que ninguém é perfeito e que a falha é uma parte inerente do ser humano. Aceitar a própria imperfeição é um ato de coragem e, ao mesmo tempo, de libertação. É reconhecer que, apesar dos erros e limitações, cada pessoa possui valor intrínseco. Esse valor não depende da performance, da aprovação externa ou dos resultados obtidos. Ele está relacionado à dignidade e à humanidade de cada um. Esse tipo de aceitação reduz a autocrítica destrutiva que alimenta o medo. Em seu lugar, é possível cultivar uma autocompaixão saudável, reconhecendo os próprios esforços e limitações com gentileza, assim como se faria com um amigo querido. Ressignificar o erro. De ameaça à oportunidade. Outro aspecto fundamental na superação do medo de errar é mudar a forma como se encara o erro. Culturalmente, fomos ensinados a ver o erro como fracasso, algo a ser evitado a todo custo. Porém, o erro é, na verdade, uma das principais ferramentas de aprendizado. Ao ressignificar o erro como uma oportunidade de crescimento, ele perde sua carga ameaçadora. O foco deixa de ser o fracasso e passa a ser o aprendizado. Isso permite que a pessoa enfrente novas situações com mais tranquilidade, sabendo que, mesmo que falhe, terá a chance de aprender e melhorar. Praticar essa ressignificação envolve, por exemplo, refletir após uma falha. O que posso aprender com isso? Como posso fazer diferente da próxima vez? Esse tipo de pergunta transforma o erro em uma etapa natural do processo de desenvolvimento, e não em um fim traumático. Desenvolver a autocompaixão. Acolhendo-se em momentos difíceis. A autocompaixão é uma habilidade essencial
para quem quer superar o medo constante de errar ou de não ser suficiente. Ela envolve tratar-se com bondade e compreensão, principalmente quando se falha ou se sente vulnerável. Pesquisas mostram que pessoas autocompassivas tendem a ser mais resilientes, menos ansiosas e mais abertas ao aprendizado. Isso ocorre porque, ao invés de se criticarem duramente quando falham, elas se apoiam emocionalmente, criando um ambiente interno mais seguro para enfrentar desafios. Desenvolver a autocompaixão pode começar com práticas simples, como prestar atenção à linguagem interna, substituir pensamentos como "eu sou um fracasso" por "eu estou aprendendo" ou "todos erram e está tudo bem". Além disso, pode-se praticar exercícios formais, como meditações guiadas sobre autocompaixão, que ajudam a internalizar essa atitude. Enfrentar o medo. A importância da ação gradual. Superar o medo não significa eliminá-lo completamente, mas aprender a agir apesar dele. Muitas vezes a melhor forma de reduzir o medo é justamente enfrentá-lo, ainda que de forma gradual e planejada. Esse processo é chamado de exposição progressiva. A pessoa se coloca intencionalmente em situações que teme, começando por desafios menores e aumentando gradualmente o nível de dificuldade. Por exemplo, alguém que teme falar em público pode começar falando para pequenos grupos, depois para públicos maiores. Com cada exposição bem-sucedida, o medo perde força e a confiança aumenta. A experiência direta demonstra que o erro não é tão ameaçador quanto parecia e que a pessoa é capaz de lidar com as consequências, mesmo que não sejam perfeitas. Fortalecer a autoestima, um pilar para a superação. Pessoas que vivem com o medo constante de errar ou de não serem suficientes, frequentemente possuem uma autoestima fragilizada. Por isso, fortalecer a autoestima é um passo essencial na superação desse medo. Fortalecer a autoestima significa reconhecer e valorizar as próprias qualidades, competências e conquistas. Isso pode ser feito, por exemplo, mantendo um diário de gratidão e realizações, registrando progressos e aspectos positivos do próprio caráter. Além disso, é importante cercar-se de pessoas que apoiem e valorizem quem você é, e não apenas o que você faz. Relações saudáveis e encorajadoras são fundamentais para construir uma autoimagem mais sólida e positiva. Ajustar expectativas. O realismo como aliado. Muitas vezes, o medo de errar e de não ser suficiente está associado a expectativas irreais, tanto em relação a si mesmo quanto aos resultados esperados. Ajustar essas expectativas é fundamental. Isso significa reconhecer que não é possível agradar a todos, que não se pode ser excelente em tudo e que nem sempre o esforço resultará em sucesso imediato. O realismo protege contra frustrações desnecessárias e ajuda a aceitar as inevitáveis falhas da vida. Definir metas alcançáveis e dividir grandes objetivos em pequenas etapas facilita o progresso e reduz a ansiedade relacionada ao desempenho. Procurar apoio, a força da rede de suporte. Superar o medo constante de errar ou de não ser suficiente não precisa ser um processo solitário. Pelo contrário, contar com apoio pode tornar a jornada mais leve e eficaz. A psicoterapia, por exemplo, é uma ferramenta extremamente valiosa. Ter um espaço seguro e acolhedor para explorar as raízes do medo, compreender seus efeitos e aprender estratégias para lidar com ele faz toda a diferença. Abordagens como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, são especialmente eficazes para trabalhar crenças disfuncionais sobre erro e desempenho. Além disso, conversar com amigos e familiares sobre esses sentimentos pode proporcionar alívio, compreensão e novas perspectivas. Celebrar as conquistas, reforçando a confiança. Por fim,
É importante aprender a reconhecer e celebrar as conquistas, mesmo as pequenas. Muitas vezes, quem teme errar ou não ser suficiente, ignora ou minimiza os próprios progressos, concentrando-se apenas no que falta ou no que poderia ter feito melhor. Cultivar o hábito de reconhecer as vitórias reforça a autoconfiança e alimenta uma visão mais positiva de si mesmo. Isso cria um ciclo virtuoso. Quanto mais confiança, mais ação. Quanto mais ação, mais aprendizagem e crescimento e, consequentemente, menos medo. Superar o medo constante de errar ou de não ser suficiente é um processo desafiador, mas profundamente transformador. Requer disposição para olhar para dentro, acolher as próprias vulnerabilidades, reformular crenças limitantes e experimentar novas formas de agir. Ao fazer esse movimento, a pessoa descobre que a liberdade não está em evitar o erro ou em buscar a perfeição, mas sim em aceitar-se como é, com suas falhas e potências, e seguir em frente com coragem e autenticidade. No fim das contas, superar esse medo não é deixar de sentir inseguranças, mas sim aprender a viver bem com elas, sabendo que o valor pessoal não depende da perfeição, mas da humanidade compartilhada por todos. Se gostou deste vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que achou e compartilha com quem pode se beneficiar dessa mensagem. Até a próxima!